A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma oportunidade para fazermos uma reflexão na palavra de Deus. Eu queria ler um texto com os irmãos no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repressão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Louvado seja Deus por esta palavra. Queridos irmãos, quando o sábio Salomão escreveu estas palavras, ele estava se referindo à sabedoria. E a partir do versículo 20, nós vemos uma personificação da sabedoria. Uma personificação não de qualquer pessoa. A sabedoria se personifica como o próprio Deus. E nós vamos observar nestas palavras inspiradas pelo Senhor grandes ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas em todo o tempo, e em especial para aquilo que temos vivido nesses dias. Se você acompanhar em sua Bíblia, você vai observar que no versículo 20, a Bíblia nos diz que a sabedoria grita nas ruas. Nós entendemos, queridos, que o Senhor, Ele levanta-se para anunciar a respeito daquilo que é a sua vontade, daquilo que a sabedoria está para dizer nas ruas, nas praças, no meio das famílias, nos tribunais, entre os palácios dos governadores e daqueles que presidem as nações. Mas as Escrituras Sagradas, elas vão nos dizer que esta mesma sabedoria, ela clama à entrada dos portões e na cidade profere as suas palavras. Apesar da sabedoria clamar e anunciar a respeito da necessidade que temos de conhecê-la, de conhecer o próprio Deus, anunciando na porta das cidades, anunciando a todas as pessoas, nós vamos observar que a Bíblia vai nos dizer que as pessoas não dão ouvido àquilo que o Senhor tem para anunciar. É por isso que no versículo 22, a Bíblia nos orienta dizendo que esta mesma sabedoria, que é personificada no Senhor, ela faz um questionamento. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Os questionamentos que o versículo 22 nos trazem é de que quando a palavra é anunciada, quando a sabedoria de Deus é anunciada, quando os preceitos do Senhor são anunciados, muitas vezes o que tem-se de retorno como resposta dessa anunciação da sabedoria do Senhor, na verdade é ingenuidade, na verdade é zombaria. As pessoas têm muito prazer
de zombar da palavra de Deus, de zombar daquilo que o Senhor anuncia. Mas o Senhor nos questiona na sua palavra. Até quando as pessoas irão zombar de Deus? Até quando as pessoas irão zombar daquilo que o Senhor anuncia, dos seus preceitos, daquilo que Ele tem para como conceito para que o homem viva bem? E Ele então diz: e vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? A Bíblia chama aqueles que odeiam a sabedoria de tolos, de homens e de mulheres que não sabem discernir o que é o bem e o que é o mal. E então, a partir do versículo 23, a Bíblia vai nos orientar, Deus trazendo uma advertência a esses zombadores, a esses ingênuos, a esses tolos, para que eles deem ouvidos à repreensão que o Senhor está fazendo. E é exatamente isso que lemos no versículo 23. Dei ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. As promessas de Deus para aqueles que ouvem as suas palavras são maravilhosas. As promessas de Deus para aqueles que dão atenção àquilo que Ele tem dito são palavras fiéis. O Senhor promete derramar o seu espírito, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de paz, espírito de alegria. O Senhor tem grandes promessas para aqueles que dão ouvido à sua voz. Bendito seja Deus, porque tem nos alertado nesses dias a respeito daquilo que Ele tem anunciado. O Senhor tem chamado a atenção das pessoas para que revejam os seus caminhos, para que observem as suas palavras, para que deixem de zombar da palavra de Deus e comecem a acreditar naquilo que tem sido anunciado, naquilo que tem sido pregado, na palavra verdadeira que tem falado a respeito de quem é o Senhor e qual é a sua soberana vontade. Que nós possamos observar estas palavras como servos de Deus e, de fato, darmos ouvidos à voz do Senhor, obedecermos o seu clamor, obedecermos a sua anunciação de que precisamos voltar-nos para Deus, para que Ele derrame o seu Espírito sobre nós, para que o seu Espírito seja derramado sobre nós, não de uma forma contida, mas de uma forma abundante. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina que quando o Senhor derrama a sua bênção, Ele não derrama apenas em pouco, Ele derrama abundantemente. E a promessa do Senhor é derramar o seu Espírito para aqueles que o obedecem, para aqueles que estão confiantes nas suas promessas. Nós temos a palavra de Deus, que nos confirma que as promessas que foram feitas ali pelo profeta Joel se cumpriram lá em Atos capítulo 2. O Espírito do Senhor foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa do Pai. Esta promessa, ela ainda está valendo para nós hoje. Se você ouve as palavras de Deus, você pode ser revigorado na sua fé e você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que assim se cumpra a palavra de Deus também na sua vida. E aí nós observamos no versículo 24 que o Senhor volta novamente a sua atenção para aqueles que se recusaram a ouvir a sua voz. Ele diz: mas por que clamei? E vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Mais uma vez, o Senhor chama a atenção daqueles que não ouviram a sua repreensão. O Senhor, nesses dias que estamos vivendo, tem chamado a atenção daqueles que vivem em desobediência. O Senhor tem chamado a atenção para aqueles que vivem como tolos. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo de olhar as coisas do Senhor com atenção. A Bíblia diz que as mãos foram estendidas e ninguém o atendeu. O Senhor estendeu a sua mão. O Senhor emitiu as suas palavras, mas as pessoas se recusaram a ouvir. As pessoas se recusaram a atender as suas mãos estendidas, mas, na verdade, rejeitaram todo o conselho do Senhor
e não atenderam a sua repreensão. Nós não podemos ser tolos e escarnecedores. Nós temos que atender a repreensão do Senhor. A Bíblia vai nos dizer no versículo 26 que o Senhor diz: também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhe sobrevierem um aperto e a angústia. Ah, irmãos queridos, o pecado, ele promete no começo alegria, ele promete no começo prazer, mas na verdade o que ele traz é desgraça, é sofrimento. O Senhor está nos dizendo na sua palavra que aqueles que não atendem a sua voz, que não ouvem aquilo que ele tem para dizer, eles sofrerão as calamidades, eles sofrerão aquilo que o pecado semeou. Nós precisamos, irmãos, compreender de que quando o Senhor nos chama a atenção na sua palavra, de que o salário do pecado é a morte, ele não está falando simplesmente de uma forma retórica. O Senhor está falando de fato a verdade de princípios eternos, que aquele que semeia discórdias, que aquele que semeia o pecado, que aquele que semeia coisas más, colherão tudo aquilo que plantaram, colherão tudo aquilo que semearam. Nós precisamos entender que o Senhor continua no controle das nossas vidas, continua no controle da história da humanidade, e porque Ele está no controle, Ele faz tudo conforme a sua vontade. E o Senhor vai nos dizer no versículo 28 que essas mesmas pessoas o invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. A palavra de Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías, quando escreveu estas palavras, ele estava falando àquele povo da necessidade urgente de se voltar para Deus. Nós temos hoje a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor, de buscarmos e clamarmos a Deus, pedindo a sua misericórdia, o seu favor. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós orarmos, de buscarmos ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que muitos no dia da calamidade sairão à procura, porém não o encontrarão. Nós temos visto momentos de desespero, pessoas que estão aí vivendo calamidade em suas famílias. Muitos desses, irmãos, infelizmente, taparam os seus ouvidos para quando o Senhor levantou a sua voz e pregou a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que essas pessoas invocarão o nome do Senhor, mas infelizmente, porque os seus ouvidos foram tapados, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor não os responderá. E o versículo 29 vai nos responder por quê. Ele diz: porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O fato, irmãos, das pessoas não preferirem o temor do Senhor, preferirem os prazeres da carne, aquilo que o mundo oferece, estão hoje perecendo. Eu sei, queridos irmãos, que num momento como esse, a palavra que todos nós gostaríamos de ouvir são palavras de esperança. De fato, irmãos, nós precisamos de esperança, mas a palavra de Deus nos adverte que o nosso Deus, que é amor, também é um Deus que é juízo, é um Deus que julga, é um Deus que trata com o homem, para que o homem se volte para Ele, para que o homem perceba o seu caminho equivocado, o seu caminho errante, e então volte os seus ouvidos e dê atenção para o Senhor. O Senhor nos diz que ainda assim não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Irmãos, quando nós vemos um pai e uma mãe advertindo seus filhos, nós sabemos que é para o bem do seu filho, nós sabemos que é para o bem da sua família, mas as consequências da desobediência, elas virão. E é por isso que o versículo 31 vai dizer: portanto, comerão do fruto da sua companhia e dos seus próprios conselhos se fartarão. O Senhor está dizendo que as consequências das nossas atitudes, elas virão.
as consequências da atitude do homem que anda em caminhos tortuosos, eles virão, semearam e comerão deste fruto. Os ingênuos, diz o versículo 32, são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o homem seria amante de si mesmo. É verdade, irmãos. Nós temos visto que o homem cada vez mais ele procura ser amante de si mesmo. Ele acha que ele é o fim em si mesmo para tudo aquilo que ele busca em sua vida. Mas nós sabemos, irmãos, que este caminho, este conselho é um conselho equivocado. A Bíblia nos diz que os tolos, eles serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Se nós, irmãos, não olharmos para o Senhor, não olharmos para Cristo, não olharmos para o Calvário, não olharmos para a cruz, nós pereceremos. Nós somos criados com o propósito de adorar e de servir a Deus. Nós somos criados para a glorificação do Senhor. Este é o nosso propósito. E é por isso que nós devemos voltar os nossos olhares para Deus, dar atenção àquilo que Ele tem falado, estender as nossas mãos para que Ele possa nos socorrer. E finalmente, no versículo 33, a palavra de Deus nos diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A promessa de Deus é maravilhosa para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que ouviram a sua voz. Ele diz: os que me derem ouvidos habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Querido irmão, se você é alguém que tem dado ouvidos à palavra de Deus, se você é alguém que tem dado atenção para que o Senhor tem ensinado, a promessa de Deus ela é maravilhosa. A promessa é de que seu Espírito será derramado e de que haverá tranquilidade, de que haverá segurança e que nós não temeremos o mal, porque o Senhor está conosco. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, confie no Senhor. Saiba que Ele está no controle da sua vida, no controle da história da humanidade, no controle de todas as nações. A nossa confiança deve vir do Senhor. É Ele quem pode fazer todas as coisas. É Ele quem pode trazer a cura para todos os doentes. A Bíblia nos diz que Ele mesmo fere, mas traz a cura. Ah, queridos irmãos, nós precisamos dar ouvidos ao Senhor para que as promessas de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Não é tempo de desespero, porque nós estamos nos caminhos do Senhor e a promessa de Deus para a tua vida, para a vida da tua família é paz, segurança, tranquilidade. Nós não temeremos o mal, porque o Senhor nos guarda debaixo das suas asas. O Senhor nos protege, o Senhor nos dirige, o Senhor nos conduz. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e que a paz do Senhor esteja derramada sobre as nossas vidas, para a glória e o louvor do seu nome, e que nós possamos, irmãos, louvar e adorar ao Senhor. Louve e adore a Deus. Amém? A paz do Senhor. Oh, yeah. Oh.